que você completaria essa frase? Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Jesus é príncipe da paz. Perfeito. Tá ficando bom, hein? Quer mais? Lindo, Deus forte, Salvador, vitorioso, eu acho que eu escutei ali. Quem? Cura, olha só. A porta. E a gente vai ver isso também aqui. Tá dando spoiler já. Muito bem, falando de spoiler, a gente tem que tomar cuidado, né, com assistir o filme do Homem-Aranha, mas prometo que eu não vou dar nenhum spoiler para vocês. Mas, pessoal, seria uma grande decepção chegar no aniversariante, no dia do aniversário dele, e só saber o nome dele. Seria uma grande decepção chegar no dia do aniversário e falar, Jesus eu não sei o que ele é. Ou seria uma grande decepção também, não simplesmente não saber, mas pensar saber, ter uma ideia equivocada e totalmente errônea a respeito de Jesus. Se você trouxe sua Bíblia, eu espero que sim, eu gostaria que você abrisse ela aí em João capítulo 10, mas eu vou estar falando um pouquinho do capítulo anterior, antes de ler aí o capítulo 10, tá bom? No capítulo 9, se você está com a sua Bíblia aí, vai contar a história de um cego de nascença. Ele sempre foi cego, né, gente? Desde que nasceu, porque, afinal de contas, ele é um cego de nascença. Pois é. E aí, os discípulos de Jesus, eles questionam Jesus sobre aquela condição daquele homem. Afinal de contas, foi ele quem pecou? Ou foram os pais dele que haviam pecado? E aí Jesus disse que nem era uma coisa e nem era outra, mas aquilo havia sucedido para a glória de Deus. E aí, a história vai se desenrolar, Jesus se encontra com aquele rapaz, aquele homem, e Jesus cura, ele mistura ali um pouco de terra com saliva e cura os olhos daquele homem. É impressionante porque a partir dali aquele homem passa a enxergar um homem que jamais tinha visto a luz do sol, jamais tinha visto um rosto, jamais tinha visto uma mão, jamais tinha visto nada que existe. Aquele homem passou a enxergar e ele ficou muito contente com isso. E ele ficou assim tão atônito com essa situação que ele começou a contar e a falar. E aí os fariseus, os líderes religiosos, viram aquele homem e o chamaram para interrogá-lo. Afinal de contas, você disse que é cego, mas agora está vendo? Como pode isso? Quem te curou? E aí ele não sabia quem havia o curado. E ele fala, eu não sei, mas eu sei que ele me curou. E aí eles, não satisfeitos, aqueles fariseus não satisfeitos, eles chamaram então os pais daquele cego e perguntaram para eles, é o filho de vocês? É o nosso filho. Ele era cego? Ele era cego. E como que ele está vendo agora? Olha, eu não sei não como ele está vendo. Mas que é o nosso filho, ele é, e que era cego, ele é, mas pergunta para ele mesmo, ele já sabe responder, ele já é grandinho o bastante para isso, já é um Rodrigão para isso. Obrigado, Leandro, que deu um toque ali. Impressionante. Aquele homem, ele testifica novamente que ele era cego, porque ele encontra novamente com Jesus mais adiante. E aí, depois que ele se encontra com Jesus, ele adora Jesus. E ele reconhece que Jesus era muito mais do que um profeta, porque ele havia dito para os fariseus, ele é um profeta, ele deve ser um homem que Deus atende às orações, ele não pode ser um pecador. Bom, dito tudo isso, os fariseus chegaram a uma conclusão. Não, esse homem é um mentiroso, está querendo ensinar a gente a Bíblia, está querendo ensinar para a gente o que é Deus, o que não é. Esse cara não era cego, não é possível. E aí Jesus, que acaba sendo interpelido por eles ali naquele momento, ele fala que ele veio dar vista aos cegos e aqueles que eram cegos passassem a não enxergar mais. E aí os fariseus ficaram muito ofendidos. E no último versículo, Jesus vai dizer o seguinte, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. E logo em seguida começa o capítulo 10, que é o capítulo que a gente vai ler agora. Então vamos lá, João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante.
Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. E os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E então a gente vai ler só até aqui por enquanto. A primeira coisa que a gente reconhece e aprende aqui, que Jesus é a porta. Jesus é a porta da qual nós devemos entrar, na qual nós devemos, enfim, estar inseridos, a viver dentro dele. Essa é a ideia. E o que essa afirmação implica, o que ela significa, né? Como eu coloquei aí, Jesus é a porta que devemos entrar. Certa vez, gente, eu morei perto da casa do Edinho. Ali é uma região, às vezes, pode ser um pouquinho perigosa, tá? Rua Pixinguinha. É complicado, às vezes, lá. E eu morei lá por muito tempo, faz pouco tempo, se for ver, que eu mudei para o outro lado lá. E eu morava lá, e eu era um rapaz que gostava muito, ainda gosto de videogame, mas eu era muito viciado em videogame, FIFA e etc. E eu passei uma noite inteira jogando, eu devia ter lá os meus 18 anos, sei lá, 17. Passei a noite inteira, varei jogando videogame. E pelo fato de eu estar acordado, eu pude ouvir alguns passos no meu quintal. Uns passos que tanto suspeitos, vindo às 4 da madruga, às 3 da madruga. E eu fiquei um tanto assustado. E eu falei, eu estou ouvindo alguma coisa, né? E os meus pais, eles dormiam muito perto de mim, era praticamente no mesmo lugar. E eles escutaram eu falando, né, eu falando algumas coisas sozinho ali. E o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu estou ouvindo coisa aí. Ah, você está impressionado, tem que dormir, você está jogando muito tempo de videogame. E eu falei, não, tem alguma coisa aí, deve ter alguém aí. E aí a coisa foi piorando. A pessoa foi continuando caminhando, e de repente ela começou a abrir a janela da minha casa. Nisso eu já dei um berro bem grossão. Quem que está aí? Bem bravo. E aí eu só vi um barulhão, a pessoa saiu meio estambelhada, e aí meu pai também ficou, né, bravo, macho, que abriu a janela, quem que tá aí, vamos pegar você, e o cara saiu correndo. Moral da história, o ladrão saiu voado, ele estava entrando realmente de casa, já tinha tirado algumas coisas que estavam próximas da janela, e ele estava conseguindo já adentrar dentro da minha casa. O fato é que, depois de alguns dias, meu pai teve uma brilhante ideia de que se aquele ladrão botasse a mão na janela de novo, ele ia se estrepar muito. Meu pai é meio doido com as coisas que ele fazia, umas engenharias peculiares dele mesmo. Ele pegou um bombril, sei lá, um pedaço de ferro, ele ligou esse ferro diretamente na tomada e colocou na janela. E quem encostasse naquela janela poderia ficar um tanto torradinho. E eu fiquei, pai, você vai matar o homem. Se o cara botar a mão aí, ele vai se estrepar, vai ter algum problema muito sério. É para isso mesmo. Então, o que eu aprendi com essa lição é que ladrões e assaltantes não são bem-vindos. Eles não são queridos, a gente não fica esperando o ladrão na nossa casa. Por favor, sente-se. Temos aqui café para você, temos aqui um pouco de pão para você se alimentar. O que você precisa? O que você gostaria? Não, se a gente puder, vamos ser bem honestos, a gente eliminaria os ladrões e os assaltantes, não é verdade? Nós faríamos o possível para proteger a nossa casa, a nossa família, as pessoas que nós amamos e a nós mesmos, porque ladrões não são bem-vindos. Ninguém gosta de gente ruim. É isso. E Jesus está falando que aquele que pula a cerca, aquele que quer passar pelo alambrado, ele é ladrão e ele é um assaltante.
Todos que tentam entrar no aprisco sem passar pela porta são ladrões e são assaltantes. E isso pode significar algo muito, muito interessante para a gente pensar. Porque Jesus está falando que os ladrões e os assaltantes são os fariseus. Os homens que interpelaram ele ali no capítulo 9. E Jesus está falando, vocês que tentam ganhar o reino de Deus, tentando trapacear, tentando, pular ali o alambrado, vocês são ladrões e são assaltantes. Todos que tentam acesso às ovelhas dessa forma, que tentam, afinal de contas, matar, roubar e destruir. Estou vendo que tem alguns olhares um pouco surpresos aqui. Esse versículo não está falando do Satanás. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando dos religiosos. Ele se refere àqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens tão focados somente na religião. E a gente às vezes pensa que tem a ver com Satanás, de tão cruel que a frase é. De tão pesada que ela é matar, roubar e destruir. Já pensou? Já conseguiu imaginar isso? É a religião que faz com que muitos de nós coloquem fardos sobre uns aos outros. É a religião que faz com que nós nos tornamos assim um pouco mais maléficos muitas vezes. É a religião sem sentido, vazia e completamente nula e baldia que faz com que nós nos tornemos cada vez mais fracassados no intuito de sermos bons. É a religião sem sentido, a religião que simplesmente coloca cada vez mais coisas, mas que não tem vida. Porque o que Jesus está falando é que eu vim lhes dar vida e uma vida em abundância. A religião não pode salvar ninguém. A religião não é capaz de salvar você. Não é capaz de me salvar, não é capaz de salvar ninguém. As boas obras, por mais boas que possam ser, elas também não são capazes de te ajudar a ter salvação. A caridade também não faz isso. Nada que nós façamos para a glória de Deus, simplesmente como que nós pensamos assim, eu vou fazer isso para alcançar a benevolência de Deus. Isso também não vai nos dar a salvação. Dar dízimos, ter uma agenda religiosa de vir ao culto, simplesmente, também não é capaz de nos conferir vida. Nem tampouco, e muito pelo contrário, aquele liberalismo religioso também não vai nos dar nenhum sentido de vida. E o que eu quero dizer com liberalismo religioso? É nós vivermos uma graça que não é a graça que Jesus nos oferece. Uma graça que é barata demais, que não custou absolutamente nada. Uma graça que parece que a gente gasta levianamente, simplesmente porque, afinal de contas, Jesus, Ele nos ama demais. Jesus, Ele fez tudo por mim. Jesus, Ele vai me perdoar. Isso também não é ter vida. Isso também não é estar dentro de Jesus. Não é entrar pela porta. Isso também é uma forma de pular a cerca. Isso é também uma forma de manipular a fé. Nós também temos que tomar muito cuidado. Tanto com a religião farisaica, aquela religião dura e cruel, como também uma religião vazia, líquida, uma religião que não tem nenhum compromisso verdadeiro com Jesus. Nenhuma coisa nem outra vai te levar à verdadeira fé. Por isso eu digo para você, e digo para mim, digo para cada um de nós, não vamos pular a cerca. E parece uma frase estranha, né? Mas é exatamente isso. Pular a cerca vai fazer de nós pessoas menos inteligentes. Nós pensamos que pular, ganhar alguns atalhos, fazer algumas manobras, vão fazer de nós pessoas mais sagazes, espertas. Mas não é verdade. Só existe um único caminho. Ninguém poderá ter vida se não for entrando pela porta. Não existe outra entrada a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos dá vida. Porque Jesus é a porta em que nós devemos entrar, mas Jesus também é a porta onde encontramos essa vida plena.
Não existe outra porta que possa nos dar vida abundante. Não existe outro caminho, outras alegrias tão plenas e tão verdadeiras como Jesus Cristo. Jesus é o único meio onde as ovelhas encontram repouso. Eles entram nele, e em muitos casos até brigaria ao ponto de realmente brigar, de sair na mão com aquele homem. Porque a porta, o porteiro daquele lugar, ele tratava aquele curral como se fosse a sua vida. Se alguém quisesse chegar até as ovelhas, tinha que passar por cima dele. Por isso que Jesus disse que o porteiro, quando via o pastor, ele permitia que ele entrasse ali. Somente o pastor tinha acesso às ovelhas. Os outros eram intrusos, eram estranhos. Por isso nós dizemos que Jesus é o único meio de nós termos esse repouso, essa segurança, esse lugar onde nós podemos, restabelecer nossas energias e também depois disso sair em segurança, porque Ele também cuida de nós. E o interessante é isso que eu falei, né? Que somente em Jesus nós temos essa vida plena, essa vida verdadeira, essa vida que é autêntica. Muitos de nós já vivemos longe de Jesus. Muitos de nós já vivemos o que muitos dizem a vida. E, achávamos que isso era o máximo, que isso era viver plenamente, e que agora nós temos uma vida mais pacata, mais triste. Mas não é assim que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus fala. Jesus diz que aquele que tem vida porque está nele. E somente aqueles que estão nele têm essa vida correta, essa vida abundante, essa vida cada vez mais vibrante. Ter vida nas Escrituras é entrar pela porta. É se encontrar com Jesus. É ser inserido na vida dele. É estar envolvido nele. É ser encontrado em Jesus. É muito mais que uma religião. É muito mais do que liberdade. É muito mais do que tudo que nós possamos encontrar no mundo. É vida genuína. É vida cheia de alegria. É uma vida que o mundo não conhece. E nem pode conhecer, porque não são ovelhas de Jesus. Somente as ovelhas entram por essa porta e nós vamos ver por quê. Vamos continuar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Depois de nós vermos que Jesus é a porta, o próprio Jesus afirma que ele é o bom pastor. E esse termo bom não é simplesmente bom, como a gente costuma dizer. É um termo muito único no grego, que significa mais ou menos assim, ele é o excepcional, ele é o maravilhoso, ele é o esplêndido, ele é o inigualável, ele é o melhor e o verdadeiro pastor. Ele é o bom pastor no sentido mais pleno, mais genuíno, mais incrível que possa existir, possa ser descrito. É isso que significa ser o bom pastor. E nós sabemos que na Bíblia tem vários pastores que são considerados dignos, bons. Davi mesmo era um deles, né? Quando ele era ainda um jovenzinho, nem era rei em Israel, ursos e leões atacavam as ovelhas dele. E ele as arrancava
das bocas dos leões, dos ursos. Ele enfrentava aqueles animais, aquelas feras, e salvava as suas ovelhas. Ele arriscava a sua vida por elas. Ele era um pastor de ovelhas muito digno, muito corajoso. Mas Jesus ele está se descrevendo como o melhor dos pastores. E a Bíblia, ela, por várias ocasiões, fala que Deus é o grande pastor, em que ele haveria de rebanhar para si de volta todas as ovelhas do seu rebanho, e pastoreá-las, e cuidar delas, e tratar das suas feridas, e levá-las novamente ao aprisco, ao lugar de segurança, mas também levá-las aos pastos verdejantes, como diz o Salmo número 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. De fato, Jesus ele também está se colocando aqui, mais uma vez, reafirmando a sua divindade e a sua capacidade de ser único e exclusivo. Jesus ele está arrogando para si tudo o que as pessoas procuravam na religião, tanto os fariseus, quanto aqueles que estavam perdidos em outros lugares, não dentro do curral. Mas que Jesus diz que também são as suas ovelhas e que ele também vai buscá-las. Todos eles encontram a sua alegria, a sua salvação, o seu sentido no bom pastor. Nós também encontramos o nosso significado, o nosso propósito, o nosso motivo de existência, não em trabalho, não em objetivos pessoais, por mais bons que essas coisas sejam, gente. O nosso sentido, a nossa alegria, tudo que circunda a nossa vida tem um maior objetivo encontrado somente em Jesus, que é o excepcional pastor. E é isso que a gente vai entender agora, porque Jesus é o bom pastor que chama as suas ovelhas para segui-lo. Quando Jesus descreve aqui ele mesmo como o bom pastor, ele fala que ele fala e as ovelhas o obedecem. Elas não obedecem o estranho porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, ele é o pastor das ovelhas. Nós que somos muito urbanizados, não conseguimos captar com excelência essa ilustração. E nós não sabemos muito bem, para começo de conversa, como as ovelhas se comportam, o que as ovelhas são, quais são as dificuldades das ovelhas, quais os problemas que elas possuem. A primeira coisa que eu percebo que as ovelhas, e eu descobri nesses estudos, é que as ovelhas são os animais muito ingênuos. Elas são bobinhas, gente. Elas caem em ciladas facilmente. E Jesus está comparando as ovelhas com, vamos lá, com os humanos. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de ser leão, ser águia, sei lá, ser até cachorro, né? É divertido. Mas ovelha, o que é ser ovelha? Jesus está falando que nós somos como ovelhas, ingênuos e míopes também, porque as ovelhas não conseguem enxergar direito. As ovelhas têm a visão muito limitada, por isso que elas são guiadas pela voz. E eu, pesquisando muito sobre isso, encontrei um vídeo, eu não trouxe para vocês infelizmente, mas eu vou explicar. O vídeo é um teste justamente com as ovelhas. Em 3 pessoas começam a chamar as ovelhas pelo nome, tá? E começam a gritar o nome das ovelhas. E as ovelhas, nem aí. Mas então o pastor, aquele que cuida das ovelhas dia após dia, começa a gritar o nome delas. E elas que não conseguem ver muito bem, mas foram guiadas por aquela voz, vão todas simultaneamente ao encontro daquele pastor. Porque as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Uma outra curiosidade é que as ovelhas que possuem lã, muitas vezes também se complicam, entrando em águas muito agitadas. Por isso que também, lá no Salmo 23, diz que ele leva a gente para águas de descanso, águas tranquilas. E elas, quando molham as suas lãs, essa lã fica pesada. E interessante que uma ovelha perdida, ela não consegue se podar, não consegue se tosquear, né? Ela então fica com
assim, totalmente descaracterizada. Ela perde aquela beleza de ovelha, que a gente fala que é animal bonitinho, fofinho. Mas uma ovelha perdida é uma ovelha destroçada, é uma ovelha esquisita até, fica até estranha. É exatamente assim que Jesus está descrevendo os seres humanos, e especialmente o seu rebanho, os seus seguidores, aqueles que precisam do seu cuidado, do seu pastoreio. Eu não sei se vocês também viram a bebezinha que era surda. Passou muito aí no Instagram, nas redes sociais. Uma bebezinha que é surda, eles colocam um aparelho no ouvido dela, e aí a mãe dela começa a falar o nome dela, conversar com ela. Vocês viram isso daí? Muito emocionante. Vocês têm que assistir, vocês não assistiram. E a bebezinha está ali, ela nunca escutou, então os pais colocam ali o aparelho auditivo nela e ela começa a escutar, e é impressionante o que acontece. Quando ela ouve a voz dos pais dela e da mãe falando, do pai dela falando, ela começa a vibrar e a sorrir. E é mais ou menos isso, gente. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é isso que é ouvir a voz do bom pastor. Aqueles que ouvem pela primeira vez a voz do pastor, tal como aquela bebezinha, começa a ter um sentimento diferente dentro de você. Começa a sentir algo completamente novo e uma alegria abunda no nosso coração. E é tão grande que nós começamos a sorrir, tal como aquela menina daquele vídeo famoso aí. É exatamente assim que acontece quando nós ouvimos pela primeira vez a voz do nosso pastor. Nós a reconhecemos e nós passamos a seguir essa voz. Por isso Jesus diz isso, eles reconhecem a minha voz. E existe uma grande diferença entre reconhecer uma voz familiar e seguir vozes de estranhos. Há um abismo muito grande em nós ouvirmos uma voz que nós temos intimidade, uma voz de alguém que sempre está com a gente, está cuidando de nós, nos ama, nos quer bem, e ouvir uma voz de um desconhecido dizendo: ei, meu queridão, ei, minha queridona. Você vai falar: hã? Eu nunca nem te vi. Que queridão e queridona é esse aí? Por quê? Porque não há intimidade, não há relacionamento, não há nada entre um estranho e você. Mas o que aconteceria se ouvíssemos desconhecidos? O que aconteceria se ovelhas ouvissem os ladrões gritando: ei! Ei, vem cá! O que aconteceria se essas ovelhas começassem a flertar com os assaltantes? O que aconteceria se ela começasse a ouvir os mercenários que Jesus diz tanto? Os empregados que não tinham nenhum compromisso real com aquelas ovelhas? O que aconteceria com a gente se começássemos a dar ouvidos a outras vozes, vozes estranhas? O resultado é muito simples e é muito fácil de se diagnosticar, de se perceber. Esfriamento espiritual. De repente, nós já não temos mais tanto interesse na voz do bom e do excepcional pastor. Degradação da nossa própria essência. Tal como uma ovelha que está perdida e sai por aí e é encontrada depois tão estranha, nós também perdemos a nossa beleza e nossa identidade cada vez que nós ouvimos vozes desconhecidas. Sabe aquelas vozes que diz não tem nada demais, é uma vez só, se dá ao luxo. Você merece um descanso, Jesus vai te entender. Sabe aquelas vozes que te indicam que não é tão assim importante você guardar a voz, os mandamentos do seu bom pastor? E aí você dá ouvidos uma vez, e já está um pouquinho longe, já está começando a se perder. Já não consegue ouvir o pastor gritar com você, te chamar. E quanto mais longe você vai, sendo guiado pelas vozes desconhecidas, mais perdido você se encontra, mais no escuro você se encontra, mais ferido você se encontra. A degradação, o desinteresse em estar com as outras ovelhas, o esfriamento, tudo que você tinha, você perdeu. Toda a vida abundante que você tinha naquele lugar de descanso, toda a sua paz que você tinha aos cuidados do seu pastor, agora se transformaram em tormento, se transformaram em bagunça para você. Uma ovelha abandonada a viver sozinha é uma presa muito fácil
aos predadores. Por isso, o lobo os ataca e elas se dispersam. Por isso elas se perdem, porque elas foram guiadas por vozes estranhas. E agora sim entra o diabo. Agora sim entra os lobos, aqueles que querem nos pegar, querem nos devorar. Porque o diabo é como um leão que ruge ao derredor, pronto a pegar alguém que está desprevenido. Nós somos frágeis, nós somos como ovelhas, nós somos pouco inteligentes, nós precisamos de um pastor, nós precisamos de alguém que possa cuidar de nós. Mas não pode ser simplesmente um pastor comum, tem que ser o melhor pastor, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor que chama as suas ovelhas para segui-lo, mas também que se sacrifica pelas ovelhas. Por 3 vezes nesse período que nós lemos, Jesus usa o termo relacionado ao sacrifício. Eu citei agora há pouco Davi. Davi arriscava a sua vida pelas ovelhas, mas em nenhum momento ele precisou morrer por elas. Jesus é esse pastor que não simplesmente está pronto para arriscar a sua vida, mas ao ponto mesmo de entregá-la. Ele está disposto a morrer por essas ovelhas. Nós sabemos que muitas pessoas que nós conhecemos, não daria a vida por nós. A maioria delas não daria a vida por nós. Até quem nós pensamos, às vezes, não, esse morre por mim. A gente pode ter uma grande decepção. Não é tão fácil dar a vida por alguém. Mas pode ser, como diz, né, o próprio Paulo em outra ocasião, que alguns de nós se animem a morrer por alguém que seja bom, mas o fato é que nós não somos bons. Então quem vai se animar a morrer por alguém tão mal como eu? Quem está disposto a morrer como alguém como você? Nós somos essas ovelhas que tal como diz as Escrituras, são ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que começaram a andar e viveram de forma errante e precisam urgentemente de que o pastor possa resgatá-las, assim como está escrito em Lucas 15, na parábola das ovelhas perdidas. Ele precisa ir atrás de nós nos penhascos, ele tem que ir atrás de nós nos vales, ele tem que descer ao mais baixo nível para resgatar a mim e também resgatar você. Nós somos essas presas fáceis por feras que estão sempre dispostas a nos tragar. Por isso, o bom pastor se sacrifica para dar vida às ovelhas. Ele não simplesmente enfrenta o perigo, ele ama tanto as ovelhas que ele morre por elas. Ele vai ao encontro delas, ele procura elas com todo o afinco do seu coração, ele as apacenta, ele leva elas ao lugar de descanso, mas ele também morre por elas, para dar vida a elas. Essas ovelhas não possuem vida em si mesmas. Sem ele, essas ovelhas nada podem fazer. Por isso ele mesmo se entrega por elas. O bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. E ele se sacrifica de modo voluntário. Ninguém tira a vida de mim. Eu mesmo a dou. Eu mesmo a entrego. E ele faz isso de modo substitutivo. Nós, essas ovelhas, precisávamos morrer. Nós tínhamos que morrer. Nós tínhamos que morrer porque nós andávamos errantes. Nós nos desviamos. Nós nos extraviamos. Mas o bom pastor morre pelas ovelhas, se sacrifica por elas voluntariamente e de modo substitutivo. Ele muda, ele troca de lugar com as ovelhas. Ele se sacrifica por elas, ele vai ao matadouro. O bom e grande pastor vai ao matadouro como uma ovelha muda. O grande pastor se entrega como uma ovelha para salvá-las todas, para salvar todos nós. O bom pastor se faz uma ovelha. Ele morre como uma ovelha. Ele é um sacrifício pelas ovelhas. O bom pastor morre por cada um de nós. É o grande pastor que os pastores ouviram
naquela noite que nós conhecemos como uma noite de paz, uma noite de amor, o grande pastor que veio dar paz à terra, aos homens a quem ele quer bem. O grande pastor se sacrificou por cada um de nós. Não importa o que você tenha feito, não importa a forma como você está, você talvez pense, não, ele não morreu por mim. Mas se você é uma ovelha dele, ele expiou os seus pecados. Já não há mais condenação para você. Ele tem vida para você, ele tem descanso para você, ele tem pastos para você, ele está à sua frente. Ouça a voz dele, siga o pastor, não desista. Preste atenção no que ele diz, obedeça a sua voz, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas ame o seu pastor, esteja com o seu pastor. O final do texto vai dizer o seguinte: quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E mais uma vez, depois de todo o debate, tanto do capítulo 9 como aqui, eles chegam a... Quem é Jesus, afinal? Jesus é... Quem ele é? E aí alguns falam, não, ele está possuído. Ele está cheio de demônio dentro dele. Ele está endemoninhado, ele é doido da cabeça, ele é desvairado. Essa é uma opção para cada um de nós aqui. Talvez você tenha escutado tudo isso. Um homem que se intitula a porta, um homem que se diz o grande e excepcional pastor, ele só pode ser louco. É uma opção que você tem. Se você chegar a essa conclusão, eu sinto muito, mas é uma opção que você tem. Mas você pode chegar à conclusão de que nenhum homem fez o que ele fez. Nenhum homem falou o que ele falou. Nenhum homem ressuscitou como ele ressuscitou. Nenhum homem vive para todo sempre como ele vive. Por isso eu acredito, eu ouço, eu tenho fé e eu quero servir a esse Jesus. Quem é Jesus para você? Você está do lado dos fariseus? Você está do lado dessas pessoas que dizem, quem pode abrir os olhos dos cegos? Será que Jesus já abriu os nossos olhos? Ou estamos ainda assim, tapados? Será que nós não conseguimos ver? Será que nós não conseguimos ouvir? Essa é a grande pergunta. Jesus é muito mais do que nós imaginamos. Jesus, ele é a porta, ele é o bom pastor. Só há salvação nele. Só há vida nele. Só ele se entrega pelas ovelhas. Só ele pode dar uma vida se nós o seguirmos. Somente nele encontramos tudo o que nós buscamos durante toda a nossa vida. Ele é a resposta para todas as indagações da nossa alma. Ele é aquele que sacia toda a sede, como cantamos um pouco antes. Ele é muito mais do que imaginamos.